Vamos lá, pessoal, aqui é o professor Gessé de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos tratar da parte 2, lá das nossas técnicas de redação para a nossa prova do Enem, tá? Então, se você acompanha a aula 1, você já sabe mais ou menos algumas estratégias ali que você pode usar para desenvolver a sua redação e conseguir ali uma nota 1000, que é o nosso objetivo na prova do Enem, certo? Pessoal, vamos só revisar a estrutura do texto dissertativo argumentativo que você já conhece bem, tá? Então trouxe aqui de uma forma bem objetiva, bem clara, tá? Bem sucinta, para que você não fique aí com dúvidas e consiga desenvolver a tua redação mais facilmente, tá? Então aquela introdução que você já conhece, o desenvolvimento e a conclusão. Essa estrutura é fixa, tá? Essa estrutura faz parte do nosso texto dissertativo argumentativo e você só precisa encaixar cada informação no seu devido lugar, tá? Lá na introdução é a apresentação da tese, você vai apresentar suas opiniões, né? É quando você vai trabalhar ali na formulação do problema, pode apresentar um fato, uma afirmação, uma interrogação, e você vai começar a pensar no desenvolvimento desse texto, que é a nossa etapa seguinte, inclusive, né? Que é quando você tem ali a análise do problema, a exposição da argumentação e a defesa das suas ideias, tá? Essa parte do desenvolvimento. E aí tudo vai caminhar para uma solução, que é a nossa conclusão, que você já conhece bem, né? Que é a finalização, a apresentação da proposta de intervenção para a solução ou resolução daquele problema. Então essa estrutura já é muito conhecida, você já estudou com certeza, já exercitou também aí a escrita, e é mais ou menos nesse sentido aí que você deve caminhar. É nesse sentido que você deve caminhar. Tudo bem? Pessoal, mas vamos lá, professor, ainda estou com alguma dificuldade ali para começar a minha redação. Eu tenho um tema, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Uma técnica de introdução. Eu tenho um tema da redação lá de 2015, gente, olha só comigo aí, ó. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Professor, como é que eu posso desenvolver esse tema? Você pode transformar, gente, o próprio tema numa pergunta. E a tua redação vai ser uma redação de resposta para aquele problema. Por exemplo, a solução para resolver o problema da violência contra a mulher? Então você pode desenvolver ali a tua redação como resposta, tá? Por exemplo, lá no tema de 2017, né, ó, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então você também pode usar essa mesma técnica, né? É possível uma educação inclusiva no Brasil, apesar das particularidades de cada sujeito? Então você também pode lançar a mão dessa técnica aí da pergunta, tá? Da interrogação. Gente, a gente trabalha ali mais ou menos com 5 linhas, tá? Para não ficar tão extenso, porque é só uma abertura da discussão que depois você vai desenvolver ao longo do seu texto, certo? Tudo bem? Bom, gente, mas você também tem outras possibilidades, né? Eu gosto muito de trabalhar com a questão histórica. Se você tem habilidade nessa área, você também pode lançar mão dessas narrativas, né? Dessa retomada, dessa alusão histórica, né? Mas cuidado, gente, sempre com a indicação precisa de datas ou referência daquele acontecimento, tá? Então, olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Acompanha comigo a leitura. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher é vista na transição entre a idade moderna e a contemporaneidade como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, na Era Vargas. Então você vê que tem uma retomada histórica muito bem organizada, com as informações ali de séculos, né, do ano também direitinho. Então se você gosta de trabalhar com esse conhecimento histórico, procura aí colocar essas informações na ordem que elas aparecem naquele conteúdo de história que você já conhece bem. Tudo bem? É uma possibilidade, tá, gente? Existem outras possibilidades, outras estratégias, na verdade, que eu trouxe para vocês. Você pode também apresentar ali por um dado estatístico, tá? Mas sempre referenciando de onde esse dado ou de onde essa informação foi retirada, tá? De onde essa informação você conseguiu, tá? Por uma comparação também, gente, assemelhando ou opondo ideias. Você pode começar também por uma citação, tá? Sempre entre aspas, após referenciar quem foi a pessoa citada, tá? Então sempre fica atento aí a essa forma de introduzir com essas suas características. Também pode ser por um conceito ou uma definição, tá? Mas cuidado, exposição do conceito com uma explicação sobre a relevância para o tema que será abordado. Não é só conceituar, você também tem que explicar qual é a relevância daquele conceito no tema que você está desenvolvendo ali. Então veja, gente, que são uma série de situações ali, de técnicas, né? De formas que você pode começar a tua introdução, tá? Aí você vai usar aquela que você consegue dominar melhor. Tudo bem? Certo? Bom, gente, aí nós chegamos no desenvolvimento que basicamente segue a mesma estrutura, tá? Você pode adotar ali o mesmo método, se você está fazendo de alusão histórica, faz o desenvolvimento também nesse sentido. Ou também você pode mudar aí a técnica para lhe favorecer naquele texto, certo?
A primeira possibilidade, gente, é começar com argumento de autoridade. Isso é muito importante, tá? Sempre que você vai escrever uma redação você vê que aparece ali nome de cientistas, né? De escritores, tá? Então sempre tem ali um argumento de autoridade. Então se dá pela citação de autores e autoridades numa determinada área do conhecimento, tá? Argumentos feitos por meio de citações devem estar bem elaborados e ter uma ligação com o tema, né? Então não é só colocar qualquer pessoa ali naquele texto, qualquer influência naquele texto. Você tem que entender qual é a relação daquele pensador para a sua ideia e para contribuir nisso, tá? Olha só esse exemplo que alguém colocou na redação, o participante colocou lá. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável. Tudo pode tornar-se político. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor, à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquiri-lo. Então vejam que a pessoa colocou muito bem esse argumento de autoridade. Fez uma retomada ali de um sociólogo importante, né, na área do conhecimento e também a sua ideia, né, o que ele defende ali em relação a essa área política, né? Então veja que o argumento de autoridade é isso, gente. Você cita essa referência e depois coloca entre aspas o pensamento que ele desenvolveu ali naquele momento. Tudo bem? É uma possibilidade, tá? Bom, gente, mas eu também tenho outras estratégias, como eu falei para você lá na introdução. Você também pode fazer uma argumentação por comprovação, argumentação baseada em raciocínio lógico, argumentação por exemplificação, uma argumentação por alusão histórica, argumentação por meio de constatação. Gente, são muitas formas, tá? Não existe de falar que não sabe fazer redação. Você tem uma série de critérios, uma série de direcionamentos aí para você escrever o seu texto. Você vai usar aquela que você domina com mais facilidade, aquela que você consegue se apropriar ali para apresentar as suas ideias, tá? Então são essas possibilidades que eu trouxe aqui para vocês. Tudo bem? Certo? E a nossa conclusão, né, gente? Como é que será essa conclusão? Eu tenho algumas técnicas também para construir a minha conclusão. Eu posso fazer uma síntese da discussão. Como é que eu faço isso, professor? Apropriada para textos expositivos, limita-se a condensar as ideias definidas ao longo do texto, uma síntese, um apanhado mesmo, um resumão de tudo aquilo que você apresentou. Posso fazer também uma retomada da tese, lembra da nossa tese que está lá na introdução? Eu posso também retomar essa ideia que eu apresentei lá no início do texto, né? É a confirmação da ideia central, tá? Ou seja, reforça a posição apresentada no início do texto. Só, gente, vamos ter cuidado, não é só repetir aquela tese, né? Não é só fazer a mera redundância. Você pode trazer ali mais alguns complementos, ou então confirmar exatamente que o que você falou lá no início do texto tinha sentido, tá? E aí, claro, gente, nunca esquecer das nossas perspectivas de solução, tá? E você já viu na aula passada que eu tenho alguns critérios ali, 5 elementos que você precisa de alguma forma abordar no seu texto de conclusão, né? No seu parágrafo de conclusão, né? Então, exatamente baseada em questões levantadas lá na tua argumentação, que consiste na proposta de solução para os problemas discutidos. Como que isso vai ser discutido, como que isso vai ser encaminhado e nós vamos ter ali uma sociedade melhor. Gente, isso aqui é um resumão, tá? Eu sei que vocês já estudaram esse conteúdo, é só pra gente reforçar mesmo, tá? Em tempos de isolamento, a gente precisa, às vezes, compartilhar conhecimento com os colegas, mas não é possível, né? Então, a gente planejou essa aula aqui pra vocês só pra gente ter essas ideias aqui mais consolidadas, certo? Tudo bem? Pessoal, vamos lá. O nosso exercitando de hoje é diferente. O que eu falo para os meus alunos? Já que você está estudando redação, professor, como é que escreve uma redação? Como é que eu aprendo esse conteúdo teórico, essas dicas, né? Gente, escrevendo e lendo, tá? Eu sempre falo para os meus alunos. Leiam redações e escrevam. E aí, de preferência, como a gente está ali caminhando para uma redação nota 1000, eu sempre falo para os meus alunos, tenham o hábito de ler redações nota 1000, que vocês vão ver exatamente essas técnicas aí bem desenvolvidas nesses textos, gente. Então, a redação nota 1000, por que ela é nota 1000? Né? Porque ela alcançou esses critérios, né? E tem essas dicas que eu falei para vocês bem desenvolvidas aí nesse texto, tá? Vamos ler aqui uma redação nota 1000, gente, lá do tema de 2015, certo? Que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos só entender como é que esse participante colocou e desenvolveu muito bem esse tema. Então acompanhe comigo aí na leitura, tá? A mulher vem ao longo dos séculos 20 e 21 adquirindo valiosas conquistas, como o direito de votar e ser votada. Entretanto, a violência contra este gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher.
A diminuição dos índices deste tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido. Desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, por exemplo, são dispositivos legais que protegem a mulher. Entretanto, estes costumam ser ineficazes, visto que a população não possui conhecimentos sobre eles. Dessa forma, muitas mulheres são violentadas diariamente e não denunciam por não terem conhecimento sobre as ditas leis. E os agressores, por sua vez, persistem, provocando violências físicas, psicológicas, morais, etc. Por às vezes não saberem que podem ser seriamente punidos por suas ações. Somado a isso, o machismo existente na sociedade brasileira contribui decisivamente para essa persistência. Na sociedade de caráter patriarcal em que vivemos, é passado ao longo das gerações valores que propagam a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem. Essa ideia é reforçada pela mídia, ao apresentar, por exemplo, a mulher com enorme necessidade de casar. E quando consegue, ela deve ser grata ao homem, submetendo-se dessa forma às suas vontades. Com isso, muitos homens crescem com essa mentalidade, submetendo assim suas esposas aos mais diversos tipos de violência. Visto isso, faz-se necessária a reversão de total contexto. Para isso, é preciso que o poder público promova palestras em locais públicos nas cidades brasileiras, a fim de esclarecer a população sobre os dispositivos legais existentes que protegem a mulher, aumentando desse modo o número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que as escolas, junto com a equipe de psicólogos, promovam campanhas, palestras, peças teatrais, etc., que desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes, para que, ao longo prazo, o machismo na sociedade seja findado. Somado a isso, a população pode pressionar a mídia através das redes sociais, por exemplo, para que ela passe a propagar a equidade entre gêneros e pare de disseminar o machismo na sociedade. Então vejam que é um texto muito bem escrito. Se você observar com mais calma, você vai rever a sala e vai ler com mais calma, você vai ver exatamente que tem aí muito daquelas técnicas que eu ensinei para vocês. Você precisa... uma dica que eu dou para vocês, gente, vocês precisam ir na redação e grifando. Aqui está a ação, aqui está o meio, aqui o desenvolvimento, ele partiu de uma ilusão histórica, partiu de um argumento de autoridade. Gente, se vocês conseguirem aí encontrar as técnicas na redação, quando você for escrever o seu texto, você vai ter um pouco mais de facilidade também. Então reveja essa aula, gente. Crie esse hábito de ler redações nota 1000, crie esse hábito de escrever todo dia ali um texto, um parágrafo, 2, e ao longo do tempo você vai conseguindo desenvolver melhor. A leitura também é importante, tá? Sempre ficar atualizado aí no que está acontecendo, tá? Nos noticiários, e sempre acompanhar aí os conhecimentos científicos que estão sendo descobertos agora, Principalmente nesse momento em que a ciência tem caminhado tão rápido. Então, gente, essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Acessem a nossa plataforma, revejam essa e outra aula, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você vai estar muito mais preparado para aquele dia que é a sua grande aprovação no Enem. Obrigado pela atenção.